História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Parte 1. Livro 1, capítulo 1. Propósito da obra. É meu propósito consignar as sucessões de santos apóstolos e os tempos transcorridos desde nosso Senhor até nós. O número e a magnitude dos feitos registrados pela história eclesiástica e o número dos que nela se sobressaíram no governo e presidência das igrejas mais ilustres, assim como o número daquele que em cada geração, de viva voz ou por escrito, foram os embaixadores da palavra de Deus. E também quantos, quais e quando, absorvidos pelo erro e levando ao extremo suas fantasias, proclamaram publicamente a si mesmos introdutores de um mal chamado saber, e devastaram sem piedade, como lobos cruéis, o rebanho de Cristo. E mais inclusive as desventuras que se abateram sobre toda a nação judia depois que concluíram sua conspiração contra o nosso Salvador. Assim como também o número, o caráter e o tempo dos ataques dos pagãos contra a divina doutrina. A grandeza de quantos por ela, segundo a ocasião, enfrentaram o combate em sangrenta tortura, também os martírios de nosso próprio tempo e a proteção benévola e propícia de nosso Salvador. Ao empreender a obra, não tomarei outro ponto de partida que o princípio dos desígnios de nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Mas, por isso mesmo, a obra pede a compreensão benevolente para mim, que declaro ser superior às nossas forças, apresentar acabado o inteiro e prometido, posto que somos até agora os primeiros a abordar o tema, como quem enfrenta um caminho deserto e sem pistas. Rogamos ter a Deus como guia e o poder do Senhor como colaborador, porque os homens que nos têm precedido por este mesmo caminho, na verdade, não conseguimos encontrar deles uma simples pegada. Apenas, se tanto, pequenos indícios através dos quais, cada um, à sua maneira, nos deixaram como herança relatos parciais dos tempos transcorridos e de longe nos estendem como tochas suas próprias palavras. Desde lá de cima, como de um atalaia distante, nos chamam e nos mostram por onde se deve caminhar e por onde devemos caminhar os passos da obra, sem erro e sem perigo. Para tanto, nós, depois de reunir o que achamos de aprovável para o nosso tema, daquilo que estes autores mencionam aqui e ali, e acolhendo, como de um prado espiritual, as frases oportunas dos velhos autores, tentaremos dar corpo a uma trama histórica e estaremos satisfeitos por poder preservar do esquecimento as sucessões, se não de todos os apóstolos de nosso Salvador, ao menos dos mais importantes das igrejas mais ilustres, que ainda hoje são lembradas. Acredito que é de toda forma necessário que me ponha a trabalhar este tema, pois não sei de nenhum escritor eclesiástico até hoje que se tenha preocupado com este gênero. Espero ainda que se mostre utilíssimo para todos quantos se ocupem em adquirir uma sólida instrução histórica. Já anteriormente, nos cânones cronológicos por mim redigidos, compus um resumo de tudo isso,
Ainda assim, na presente obra lançar-me-ei a uma exposição mais completa. E começarei, como disse, pelas disposições e a teologia de Cristo, que em elevação e grandeza excedem ao homem. Já que, efetivamente, quem se dispõe a escrever as origens da história eclesiástica deve necessariamente começar por remontar-se à primeira disposição de Cristo mesmo, pois foi dele mesmo que tivemos a honra de receber o nome, mais divina do que possa aparecer ao vulgo. Capítulo 2. Resumo da doutrina sobre a preexistência do nosso Salvador e Senhor, o Cristo de Deus, e da atribuição da divindade. Sendo a índole de Cristo dupla, uma semelhante à cabeça do corpo, e por esta o reconhecemos como Deus, e outra comparável aos pés, mediante a qual, e para a nossa salvação, ele se revestiu de homem, sujeito ao mesmo que nós. Nossa exposição a seguir será perfeita se iniciarmos o discurso de toda a história, partindo dos pontos principais e dominantes. Deste modo, a antiguidade e o caráter divino dos cristãos ficará patente aos olhos de todos que pensam que o cristianismo é algo novo, estranho, de ontem e não de antes. Nenhum tratado poderia bastar para explicar em pormenores a própria substância e natureza de Cristo. E por isso o Espírito Divino diz: sua linhagem quem a narrará? Pois, na verdade, ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e ninguém conheceu alguma vez ao Filho, segundo sua dignidade, senão o próprio Pai que o engendrou. E quem, a não ser o Pai, poderia conceber sem impureza a luz que é anterior ao mundo e a sabedoria inteligente e substancial que precedeu os séculos, o Verbo vivente no Pai, e que desde o princípio é Deus, o primeiro e único que Deus engendrou, antes de toda a criação e de toda a produção de seres visíveis e invisíveis. O general do exército espiritual e imortal do céu, o anjo do grande conselho, o servidor do pensamento inefável do Pai, o fazedor de todas as coisas junto ao Pai, a causa segunda de tudo depois do Pai, o Filho de Deus, genuíno e único, o Senhor, o Deus e Rei de todos os seres, que recebeu do Pai a autoridade soberana e a força, junto com a divindade, o poder e a honra. Porque, em verdade, segundo o que dizem dele os misteriosos ensinamentos das Escrituras, no princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. É isto mesmo que ensina o grande Moisés, como o mais antigo dos profetas, ao descrever sobre a inspiração do Espírito Divino, a criação e a ordenação do universo. O Criador e Fazedor do universo cedeu a Cristo, apenas a Cristo, seu divino e primogênito Verbo, o fazer os seres inferiores. E com ele o vemos conversando acerca da formação do homem. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Fiador desta sentença é outro profeta, ao falar assim de Deus em certa passagem de seus hinos. Pois ele falou, e foi feito, ele ordenou, e foi criado.
Introduz aqui o Pai Criador, dispondo com gesto régio, na qualidade de soberano absoluto, e o Verbo divino, não outro que o mesmo que nos foi anunciado, como segundo depois dele e ministro executor das ordens paternas. E este, já desde o alvorecer da humanidade, todos quantos nos foi dito que sobressaíram por sua retitude e sua religiosidade, os companheiros do grande servidor Moisés e antes dele Abraão, o primeiro, assim como seus filhos e todos que se mostraram justos e profetas. Ao contemplá-lo com os olhos límpidos de sua inteligência, o reconheceram e renderam-lhe o culto devido como Filho de Deus. E ele mesmo, sem desviar em nada de sua piedade para com o Pai, tornou-se para todos o mestre do conhecimento do Pai. E assim lemos que o Senhor Deus foi visto por Abraão, que estava sentado no carvalhal de Manré, sob forma de um homem comum. Abraão se prostra de pronto e, ainda que olhe com seus olhos de homem, ainda assim o adora como Deus. Suplica-lhe como Senhor e confessa saber de quem se tratava ao dizer textualmente: Senhor, tu que julgas toda a terra, não vais fazer justiça? Porque sem nenhuma razão pode admitir que a substância não criada e imutável de Deus Todo-Poderoso se transforme na forma de homem, nem que com aparência de homem criado engane os olhos dos que o veem, nem que a Escritura forge enganosamente tais coisas. Um Deus e Senhor que julga toda a terra e faz justiça, que é visto sobre a aparência do homem, nem se permitindo dizer que se trata da causa primeira do universo. Que outro poderia ser proclamado como tal, senão o único e preexistente Verbo? Sobre ele também se diz nos Salmos: mandou o seu Verbo e os sanou e os livrou de sua corrupção. Moisés o proclama claramente segundo o Senhor, depois do Pai, quando diz: fez chover o Senhor enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Também a Sagrada Escritura o proclama Deus, quando apareceu a Jacó na figura de um homem e falou a ele, dizendo: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois lutastes com Deus. E então Jacó chamou àquele lugar Visão de Deus, dizendo: porque vi Deus face a face, e a minha vida se salvou. E não se pode supor que estas aparições divinas mencionadas sejam de anjos inferiores e servidores de Deus, pois, quando algum destes aparece aos homens, não se cala a Escritura, mas chama-os por seu nome, não Deus, nem sequer Senhor, mas anjos, como é fácil provar com incontáveis passagens. A este Verbo, Josué, sucessor de Moisés, depois de havê-lo contemplado, não de outra maneira que, em forma e figura de homem também, chama-o príncipe do exército de Deus, como fazendo-o chefe dos anjos e arcanjos do céu e dos poderes superiores, e como sendo o poder e sabedoria do Pai, e a quem foi confiado o segundo posto do reinado e do principado sobre todas as coisas. Porque está escrito: estando Josué perto de Jericó, levantando os olhos, viu diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele:
Eu sou o general do exército do Senhor. Acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu ao general do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. De onde, partindo das próprias palavras, observarás que este é o mesmo que se revelou a Moisés, pois efetivamente a Sagrada Escritura refere-se a ele nos mesmos termos. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, o Senhor, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E lhes disse: Eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E que ao menos há uma substância anterior ao mundo, viva e subsistente, que serviu de ajuda ao Pai e Deus do universo, da criação de todos os seres, chamada Verbo de Deus e sabedoria. Além das provas expostas, nos foi dado ouvi-lo da própria sabedoria em pessoa que, pela boca de Salomão, nos inicia claramente em seu próprio mistério. Eu, a sabedoria, plantei minha tenda no conselho e invoquei o conhecimento e a inteligência. Por meu intermédio reinam os reis, e as potestades administram justiça. Por meu intermédio os grandes são engrandecidos, e por meu intermédio os soberanos dominam a terra. Ao que acrescenta: O Senhor me criou como o princípio de seus caminhos, em suas obras. Antes dos séculos assentou meus fundamentos. No princípio, antes que fizesse a terra, antes que brotassem as fontes das águas, antes de firmar os montes e antes de todos os outeiros, engendrou a mim. Quando preparava os céus, eu estava com ele. E quando tornava perene os mananciais que estão sob o céu, eu estava com ele a dirigir. E me assentava ali, onde cada dia ele se agradava, e me encantava estar diante dele em toda ocasião, quando ele se congratulava por ter terminado o universo. Brevemente, pois, está exposto que o Verbo divino existia antes de tudo, e também a quem apareceu, já que não o fez a todos. Mas por que não foi isto ensinado antes? Antigamente a todos os homens e a todas as nações, assim como é agora. Talvez possa explicá-lo esta resposta. A vida primitiva dos homens era incapaz de encontrar um lugar para o ensinamento de Cristo, todo sabedoria e virtude. De fato, logo no início, depois de seu primeiro tempo de vida feliz, o primeiro homem se afastou dos mandamentos divinos e lançou-se nesta vida mortal e perecível, trocando as delícias divinas do começo por esta terra maldita. E seus descendentes povoaram toda a nossa terra, e com exceção de uns poucos aqui e ali, foram manifestamente degenerando, e chegaram a ter uma conduta própria de animais e uma vida intolerável. Não lhes ocorria sequer pensar em cidades, nem em normas, nem em artes, nem em ciências. De leis e juízos, assim como de virtudes e da filosofia, não conheciam nem o nome. Como gente rude e selvagem, levavam a vida nômade por lugares desertos, com a excessiva maldade a que livremente
se entregaram. Corrompiam o raciocínio natural e toda a semente de inteligência e suavidade próprias da alma humana. E a tal ponto se entregavam sem reservas a toda a iniquidade que por vezes se corrompiam mutuamente, às vezes se matavam uns aos outros, ocasionalmente praticavam a antropofagia. Levaram sua ousadia até a combater contra Deus e travar estas guerras de gigantes por todos conhecidas. E pensaram em fortificar a terra contra o céu, ao preparar-se em seu louco desvario para fazer guerra àquele que está sobre tudo. Aos que levavam tal vida, Deus, que tudo controla, perseguiu com inundações e incêndios devastadores, como se fossem uma floresta selvagem espalhada pela terra, e os abateu com fomes contínuas, com pestes e guerras, e ainda fulminando-os do alto, como se, com estes remédios tão amargos, tentasse eliminar uma espantosa e gravíssima enfermidade das almas. Então, pois, quando estavam realmente a ponto de chegar ao estupor da maldade, como o de uma tremenda embriaguez que obscurece e afundasse em trevas as almas de quase todos os homens, a sabedoria de Deus, sua primeira e primogênita criatura, o próprio Verbo pré-existente, por um excesso de amor aos homens, se manifestou aos seres inferiores, algumas vezes por meio de visões de anjos e outras por si mesmo, como o poder salvador de Deus e alguns poucos dos antigos varões, amigos de Deus, e não de outra maneira que em forma de homem, a única em que poderia aparecer para eles. Mas uma vez que, por meio destes, a semente da religião se estendeu a uma multidão de homens, e surgiu dos primeiros hebreus da terra uma nação inteira que se apegou à religião, Deus, por meio do profeta Moisés, entregou a estes, como a homens que continuavam em seu antigo estilo de vida, imagens e símbolos de certo misterioso sábado e da circuncisão, e iniciou-os em outros preceitos espirituais, mas não revelou-lhes o próprio mistério. Mas a sua lei ficou famosa, e como a brisa perfumada difundiu-se entre os homens. Então, a partir deles, as mentes das maiorias dos povos se foi suavizando por influência de legisladores e filósofos daqui e de acolá. E a própria condição de animais rudes e selvagens foi se demonstrando em suavidade, ao ponto de chegarem a uma paz profunda, amizade e trato de uns com os outros. Pois bem, assim é que finalmente, no início do Império Romano, e por meio de um homem que em nada diferia de nossa natureza quanto à substância corporal, se manifestou a todos os homens e a todas as nações espalhadas pelo mundo, considerando-os preparados e dispostos a já receber o conhecimento do Pai, aquele mesmo mestre de virtudes em pessoa e colaborador do Pai em toda boa obra, o divino e celestial Verbo de Deus. E tão grandes coisas realizou e padeceu, quantas se achavam nas profecias. Estas haviam proclamado de antemão que um homem e Deus, ao mesmo tempo, viria a habitar nesta vida e realizaria maravilhas, e seria reconhecido como mestre da religião de seu Pai para todas as nações. Também havia proclamado a maravilha de seu nascimento, as novidades de seus ensinamentos, suas obras admiráveis, e como se isto fosse pouco, a forma de sua morte, sua ressurreição de entre os mortos
e, sobretudo, sua divina restauração nos céus. Quanto ao reinado final do Verbo, o profeta Daniel, contemplando-o sob influência do Espírito Divino, sentiu-se divinamente inspirado e descreveu assim, bem ao estilo humano, sua visão. Porque eu, disse, estava olhando até que foram colocados tronos, e um ancião de muitos dias se assentou, e sua roupa era alva como a neve, e seu cabelo como a lã limpa. Seu trono era uma chama de fogo, e suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo brotava diante dele, e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Sentou-se o tribunal e se abriram os livros. Após poucas linhas, continua dizendo: Eu estava olhando, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de muitos dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória, e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno. Não passará, e o seu reino não será destruído. Pois bem, está claro que todas estas coisas não poderiam referir-se a outro que a nosso Salvador. O Deus Verbo, que no princípio estava em Deus e que por causa de sua encarnação nos últimos tempos foi chamado Filho do Homem. Mas fiquemos contentes com o que foi dito. Para que a presente obra, pois, em comentários especiais, já reuni as profecias que tangem a Jesus Cristo, nosso Salvador. E em outros escritos, dei uma melhor demonstração de tudo o que expusemos acerca dele. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deus seja convosco. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta obra. Te encontro no próximo capítulo.